Shabbat Shalom, meus queridos. Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui mais uma vez trazendo conhecimento judaico na configuração Beni Noach, isto é, a boa notícia é que nós podemos servir ao Eterno, agradar ao Eterno por meio dos mandamentos da Bíblia, por meio dos mandamentos da Torá. Nós bem sabemos pelas fontes judaicas que Deus, Ele deu para o povo judeu 613 mitzvot, 613 mandamentos. Sendo assim, o povo judeu, ele cumpre a sua missão guardando toda a Torá, guardando os 613 mandamentos. É evidente que hoje o povo judeu não consegue guardar todos os mandamentos da Torá, isto é, todos os 613 mandamentos, porque pela Torá e pelas fontes judaicas, uma boa parte, uma grande parte dos 613 mandamentos, ele dependem da construção do Beit HaMikdash, do terceiro templo lá em Jerusalém. E isto vai acontecer com a chegada do verdadeiro Mashiach. Mashiach construirá o terceiro templo e, de acordo com as profecias, esse Beit ele permanecerá para sempre. É um forte sinal da chegada do verdadeiro Mashiach. Quando o Mashiach vir, necessariamente pelas profecias, ele precisará construir o terceiro templo, que vai permanecer para sempre. Mas aí surge a pergunta: e nós das nações? Como podemos nos conectar com o Criador? Como podemos nos conectar com Hashem, com o Eterno, com o Deus de Abraham, Yitzhak e Yaakov, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então é sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã de Shabat, onde separamos um tempo aqui precioso para transmitirmos um conhecimento espiritual com fundamentação judaica e orientação rabínica. É muito bom nós nos conectarmos com o Criador, nos conectarmos com Hashem, nos conectarmos com o Deus de Israel. A melhor coisa do mundo, o bem mais precioso, é você começar o seu dia em conexão com Deus. Por isso que no judaísmo, assim que nós abrimos os nossos olhos e estando ainda deitado na cama, o nosso primeiro bom dia, como diz o nosso rabino Yaakov Gerenstad, não é para o filho, não é para a esposa, mas sim para Hashem, mas sim para o Criador. E nós expressamos uma gratidão ainda deitado na cama. Olha que interessante. Quando a maioria das pessoas hoje abrem os olhos e elas estão deitadas na cama, geralmente estica o bracinho, pega o celular em mãos e ali começa a visualizar as redes sociais, se recebeu ou não alguma mensagem no WhatsApp. Enfim, isso é uma prática comum de todas as pessoas, a maioria das pessoas. Porém, nós aprendemos nas fontes judaicas que devemos começar o nosso dia agradecendo ao Eterno. E fazemos isso por meio da prece. Modé ani lefanecha melech haivekayam sheherizata benishimati behemilá rabá emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Então, um Ben Noach, um filho de Noé, das nações, ele deve começar o seu dia agradecendo a Hashem. Não é proibido você agradecer a Deus assim que você acorda, reconhecê-lo em tudo, pela confiança que ele teve em te dar mais um dia de vida. Então, um Ben Noach, ele começa o dia se conectando com o Eterno, o nosso Deus. Muito bem, amados. Hoje eu trouxe aqui quero fazer aqui um comentário, na verdade,
do livro Guia Ben-Noach, que é um livro que nós usamos como guia para nós estudarmos as 7 leis Ben-Noach. E o Rav, aqui no Guia Ben-Noach, na página de número 5, ele traz para nós essa informação da possibilidade de um não-judeu servir a Deus. E como que ele faz isso? Por exemplo, de acordo com várias fontes judaicas, de acordo com várias profecias, na era messiânica, todos os povos se voltarão para o Deus de Israel, que é único e indivisível, isto é, Deus não é 4 em 1 e nem 3 em 1. E buscarão junto ao povo de Israel orientação e direcionamento. Então, nós, aqui na nossa cultura, aqui no nosso país, geralmente, alguns sistemas religiosos, da qual eu fazia parte no passado, por muitos e muitos anos, meus queridos, nós sempre afirmávamos, e muitos afirmam hoje porque eu já estive lá, que no final, os judeus, eu falava isso, os judeus, povo orgulhoso. E aí tem outros nomes que o livro dessas religiões dão para os judeus, sepulcro caiado, tudo nome pejorativo. Eu falava no passado, no final esse povo vai se curvar ao JC, esse povo vai se curvar ao verdadeiro Deus que nós acreditávamos lá atrás. Porém, não é isso o que as profecias falam. De acordo aqui com o nosso rabino Jacob Gerstad, no final, na época messiânica, o povo de Israel, olha, presta atenção, o povo de Israel vai dar orientação e direcionamento espiritual para todos os povos. E aí você pergunta para mim, mas com base no quê? Com base no quê nós podemos afirmar isso? E como que o Rav, aqui no livro Guia Ben-Noach, ele fundamenta isso? Pelas Escrituras Sagradas. É isso mesmo. Pelas Escrituras Sagradas, pela Torá, pelo Tanar, pela Bíblia hebraica, os livros da Bíblia, nós podemos ter esse entendimento, ter essa percepção que na era de Mashiach, todos os povos, todas as nações vão buscar orientação em Israel. Vão buscar orientação com os rabinos, com o Mashiach. Então vamos ler aqui algumas fontes, para não ficar aqui nas minhas palavras e nem nas palavras do Rav. E virão muitas nações e povos extremamente numerosos procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim disse o Deus dos exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas diferentes povos pegarão nas bordas das roupas do judeu e dirão: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Essa fonte se encontra em Zacarias, capítulo 8, verso 22 e verso 23. O que nós aprendemos com essa fonte judaica? E falando aqui um linguajar que é muito conhecido da nossa cultura, o que a Bíblia está dizendo sobre isso? O profeta Zacarias está falando no capítulo 8, verso 22 e 23, que as nações, que os povos, meu amigo, buscarão orientação e direcionamento lá em Israel com o povo judeu. Será que isso já não está acontecendo? Pois é. Então essa teoria que lá no futuro o povo judeu vai reconhecer o camarada que veio e o povo judeu vai se dobrar perante ele, isso é mentira. Isso não tem sustentação nas escrituras hebraicas. Não dá para sustentar isso na Torá.
Não dá para sustentar isso nos profetas, de maneira nenhuma. O profeta Zacarias, capítulo 8, verso 23, está gritando para você aí, meu amigo. O profeta está dizendo que no futuro, quem vai buscar orientação são as nações com o povo judeu. Basta você ler aí Zacarias 8, capítulo 8, verso 23. Hoje, nós bem sabemos aí que teve um acordo de paz essa semana entre Israel e o Hamas. Houve ali um cessar-fogo e todo mundo, na nossa cultura, os religiosos já levantaram as bandeirinhas. Olha, porque agora está tendo paz, então vai levantar aí um tarde anticristo, eu não sei das quantas. Então veja bem, meu querido, de acordo com a Torá e com as profecias, paz é um bom sinal. Paz é sinônimo de uma época que está sendo preparada para a chegada do verdadeiro Mashiach. Então paz não é sinal de danger, perigo, agora estamos fritos. Não, não é isso não. A paz é um dos sinais da era messiânica. É isso que nós aprendemos. Muito bem, mas eu não estou convencido que na época do Messias as nações vão procurar Israel. Será que os países, as pessoas, vão buscar orientação lá em Israel, lá com o povo judeu? Ora, primeira fonte, Zacarias 8, 23. Mas não tem problema, vamos citar mais uma fonte aqui. Isaías, capítulo 2, verso 2. A ele irão muitos povos, e dirão, vinde, e ascenderem ao monte do Eterno, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e seguiremos por suas veredas. Pois de Sião sairá a Torá, e a palavra de Jerusalém, e a palavra de Deus de Jerusalém. Isaías, capítulo 2, verso 2. Ora, o que esses textos, Zacarias 8, 23, que o Rav cita, Isaías, capítulo 2, verso 2, estão gritando para nós que no futuro, meu querido, toda orientação, instrução sairá de Sião. De Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. Isaías, capítulo 2, verso 2. Então essa historinha que no final o povo judeu vai reconhecer o fulano, que vai dobrar-se perante o fulano, não é isso que está escrito. Primeiro ponto, o Mashiach da Torá, o Mashiach do povo judeu, não tem nada a ver com o Mashiach aí que criaram num tarde NT. Não tem nada a ver com isso. O Mashiach, ele é um ser humano. Ele terá um pai, terá uma mãe, ele será um Melech, ele será um rei do povo judeu, um ser humano. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu tentei mostrar para essa pessoa a diferença gritante do verdadeiro Mashiach, o Mashiach da Torá, o Mashiach dos profetas. Profetas que eu digo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas judeus que escreveram, que falaram sobre o Mashiach. Então, o Mashiach do povo hebreu, do povo judeu, não tem nada a ver com esse Mashiach do NT. Não tem nada a ver. Então, para essa pessoa, eu tentei fazer um desenho, uma ilustração para tentar mostrar para essa pessoa que na visão judaica o Mashiach não é divino, não é Deus, como fala aí os sistemas religiosos. Então veja bem, nós bem sabemos que o Mashiach, ele tem que vir da linhagem de Melech David, da linhagem do rei David. Ok? Davi, Salomão. Agora,
suponhamos, tá? Isso aqui é uma conjectura, um exemplo. Então, pense comigo. Imagine assim, ó. Davi gerou Salomão, ok? Suponhamos, conjecturando, que Salomão gerou um filho e esse filho ele fosse o Mashiach. Na visão dos religiosos, segue a lógica comigo, preste atenção. Imagine Davi ainda vivo, pegando o seu netinho no colo, e o netinho cresceu e se tornou o rei Mashiach. E aí, Davi, na visão desses camaradas aí, ô meu netinho, eu te carreguei no colo, agora tu cresceu, tu é o rei de Israel, tu és o Mashiach. Ô meu neto, você é o eterno? Porque na visão de alguns, o Mashiach é o próprio Deus. Ô meu neto, você que veio das minhas entranhas, meu netinho que carreguei no colo, você é o eterno, o Criador dos céus e da terra. Veja que isso não tem lógica nenhuma. E claro que aqui eu estou usando uma lógica humana, um raciocínio, para a gente chegar à conclusão que um filho do filho não pode ser o eterno. E na visão judaica, o Mashiach não é divino, não é Deus. Nas fontes judaicas, na Torá, nas escrituras, o Mashiach, ele não é Deus, ele não pode receber adoração. O único que pode receber adoração é o próprio Criador, que criou até o Mashiach. Só a Deus devemos dar a honra. Então, essas orientações, elas serão dadas na era, já estão hoje, mas na era de Mashiach, as pessoas vão captar, as pessoas vão compreender isso com muita facilidade. Muito bem. Na linguagem do Maimônides, ele, o Mashiach, consertará o mundo inteiro para servir ao Criador junto com os judeus. Como está escrito, aí o Rav cita Sofonias 3:9, transformarei todos os povos na mesma linguagem, para evocar o nome do Eterno e os servirem ombro a ombro junto com os judeus. Olha a outra fonte aí, Sofonias 3:9, todo mundo vai servir o único Deus, ombro a ombro com o povo judeu, no comentário do Maimônides, em cima de Sofonias 3:9. Então, eu citei aqui 3 bases no Tanar, na Bíblia hebraica: Isaías 2:2, Zacarias 8:23, Sofonias 3:29, para mostrar que no futuro todos buscarão orientação lá em Israel com o povo judeu. Isso é profecia, está na Bíblia hebraica. Portanto, nós agora, o Rav fala, portanto, todos aqueles que assumem a conduta noética. O que é a conduta noética? É quando você guarda as 7 leis Benei Noah. Benei, filhos, Noah, Noé. Então nós sabemos que Deus deu 6 leis para Adão e a 7ª para Noé. E depois do dilúvio, o mundo começou a seguir essas 7 leis Benei Noah, que já eram guardadas, orientadas lá em Adão e Eva. Então nós que seguimos a conduta noética, servimos um único Deus, não brincamos com o nome de Deus, não assassinamos, não roubamos, não praticamos relações proibidas, não praticamos atos de injustiça, mas atos de bondade e justiça, e não maltratamos animais, estamos agradando ao Criador. Muito bem. Então, sendo assim, para evocarem e servirem o Deus de Israel, estão contribuindo de forma ativa para a revelação do Messias. Então o Rav está dizendo, aqueles que assumem as 7 leis para servir o Deus de Israel estão contribuindo para a vinda
e a chegada do Mashiach. Então, este é o comentário do livro Guia Bene Noach, página de número 5 e página de número 6. Segunda edição do livro Guia Bene Noach. A todos, então, um ótimo Shabbat Shalom a todos, e bora aprendermos a vontade de Hashem. Até mais.